Olá, bom dia. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a você e sua família, trazendo dos altos céus chuvas e bênçãos. Estamos caminhando a Belém, estamos chegando, aproximando do Natal. Que o Espírito do Natal, o próprio Senhor Jesus Cristo, preencha a nossa vida, trazendo sempre até nós muita alegria e muita felicidade. Nós que estamos findando um ano tão difícil, na verdade, que Deus assim nos traga sempre alegria, mesmo atravessando circunstâncias tão difíceis. Que o Senhor Jesus Cristo nos traga a paz, aquela paz que somente Ele pode nos dar. Olhando para esse sentido, nós vamos falar hoje sobre a palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 1, que fala sobre a palavra de Deus. Mas antes vamos orar, convido você a orar comigo. Da mesma maneira, do jeito que você estiver, acompanhe-nos nesta oração. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pelo teu poder excelso, pela tua misericórdia, graça e amor. Te louvamos, ó Pai, por ser esse Deus tão maravilhoso, um Deus, ó Pai, que nos traz segurança e nos traz segurança eterna. Ó Pai querido, que neste final de ano, caminhando para o Natal, o Senhor preencha o nosso coração com alegria, mesmo enfrentando, ó Pai, momentos difíceis como o momento da pandemia, que o Senhor nos traga refrigério. Pedimos a Ti, ó Pai, que as Tuas mãos sempre conduzam o nosso destino. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nesta manhã eu quero parar um pouco de ver com vocês a carta de Paulo aos Romanos e voltarmos para o Evangelho de João, capítulo 1, onde vamos refletir sobre esta é a palavra de Deus. Pensando na encarnação de Jesus, a gente tem falado nas quarta-feiras e também domingo à noite sobre Jesus Cristo, a encarnação de Cristo Jesus. E então, pensando na encarnação de Jesus, pensando em Deus se tornando homem, o próprio Deus, vamos focar nesta manhã apenas em um versículo, João 1:1. Vamos olhar para esse versículo sobre 3 pontos. Primeiro ponto, vamos olhar para a palavra eterna. João fala assim: no começo era a palavra, ou, dependendo da sua versão, fala que lá no início era a palavra. Meus amados, estamos diante de uma das passagens mais famosas de toda a Bíblia. As palavras iniciais da própria Bíblia, lá de Gênesis 1:1, no princípio Deus, João repete-as aqui. É comum ouvirmos hoje ensinamentos de que todas as religiões do mundo são iguais. Praticamente todas as religiões ensinam as mesmas coisas. Faça coisas boas, seja uma pessoa boa. Todas as estradas levam a Deus. Alguns dizem, Deus é um só, Deus é o Deus de todos. É comum ouvirmos isto hoje, que todas as religiões no mundo são iguais. Bom, em Gênesis 1, versículo 1, encontramos uma frase que não está em nenhum outro lugar da literatura mundial. Você pode ler os antigos mitos da criação dos sumérios, por exemplo. Você pode ler os primeiros escritos que temos sobre a raça humana. Você pode ler os antigos mitos da criação dos babilônios. Você pode ler os documentos egípcios sobre a criação. E você nunca vai encontrar uma frase como esta: no princípio Deus, ou no começo Deus. Nunca vai encontrar. Só aqui na palavra de Deus. E João sabia que esta frase separava seu Deus de todos e de tudo. Deus é distinto dos falsos deuses. O Deus revelado em Gênesis é diferente de qualquer outro Deus. Ao longo da história mundial,
podemos ver os esforços da humanidade para dar sentido ao impulso religioso dentro de si. O ser humano, na verdade, ele sonha com todos os tipos de maneiras de se relacionar com Deus. Ao longo de toda a história, ficaram milhões de altares em ruínas, espalhados pela história, revelando que o homem é uma criatura religiosa, que tem esse senso religioso dentro de si, em uma busca de algo sobrenatural. Amigos, não há ninguém como Deus Jeová. Não há, nunca há na história do mundo algo tão maravilhoso como o nosso Deus. Nunca na história do mundo encontramos algo como os versículos iniciais de Gênesis. Só na palavra de Deus. Um Deus que transcende o tempo e o espaço, porque ele não está preso no tempo e nem no espaço, ele transcende o tempo e o espaço. E escolhe descer e se relacionar com a sua criação. Amigos, não há ninguém como o nosso Deus. E então, quando João começa seu evangelho dessa maneira, ele está conectando o relato da criação em Gênesis 1 com todo o seu ensinamento que ele vai nos passar em todo o seu evangelho. Agora, por que ele faz isso? Para mostrar a história da redenção. Porque a história da redenção começa a ser contada a partir de Gênesis 3, onde Deus faz uma promessa que enviaria um Salvador. Os profetas falaram sobre a salvação que estava chegando, como um novo mundo a ser gerado. Assim como lemos em Gênesis 1. Também como será, como o êxodo em um plano mais vasto. É isso que vai acontecer quando o Messias finalmente aparecer. Isto aqui vai ser diferente de tudo que já experimentamos. E João, então, ao conectar o seu evangelho a Gênesis 1, versículo 1, ele está dizendo assim: o dia que foi prometido chegou. E então João conecta para nós a criação e a redenção. E a coisa principal que ele quer que vejamos aqui nesse texto é como a criação foi totalmente obra de Deus. João vai nos dizer que a nossa salvação vem de Deus e nós não contribuímos com nada. Esta é a conexão que ele quer que vejamos. É por isso que ele une a criação e a redenção, para que vejamos como Deus fez o mundo do nada. E então ele nos salva sem nenhuma contribuição. É por isso que João começa aqui desta maneira. Veja como ele chama Jesus. Ele o chama de a palavra. Quando Jesus Cristo fala a palavra, ou melhor, quando João diz a palavra, ele está chamando Jesus Cristo de palavra. A expressão a palavra, ou o logos, como é usado no termo original, esta expressão era bem popular no início do século. Os críticos, por exemplo, os críticos da Bíblia diziam: basta olhar para a história e você verá que em todo o mundo tem esse mito que todas as coisas vieram a existir pelo logos, ou seja, pela palavra. Então, aproveitando a história das outras culturas ao seu redor, João então pega a sua própria história do Antigo Testamento para fundamentar seus ensinos.
Como ouvimos lá no Salmo 33, a palavra de Deus, seu Logos, é aquele ato criativo pelo qual Deus fez o mundo, pelo qual ele governa o mundo, pelo qual ele sustenta o mundo. E João está dizendo que o Logos, ou seja, a palavra, é aquele que sustenta, estava sempre e esteve lá no começo. No começo de tudo, é aquele que desceu até nós, Jesus Cristo. A história foi tirada diretamente das páginas do Antigo Testamento. E é isso que João quer que vejamos. E, portanto, o ponto central desta primeira parte das palavras do Evangelho de João é: Jesus não é como ninguém. Certamente você já ouviu falar de muitos mestres religiosos, muitos líderes religiosos, mas uma coisa é certa: você nunca vai ler no início era fulano, no início era ciclano, você nunca vai ler uma frase como esta. João está nos dizendo que esta palavra, este Deus, é aquele que se tornou carne. E ele não é como qualquer outro Deus. Ele não é um outro grande mestre religioso. Ele não veio apenas para nos mostrar os ideais da humanidade, para atingirmos o karma, o nirvana. Não, ele sempre esteve lá. Nunca houve um tempo em que o bebê Jesus de Nazaré não existisse. Nunca houve um tempo. Antes de se tornar o bebê nazareno, ele é a palavra eterna. Sempre. O homem chamado Jesus é o Deus homem. Mas ele não é apenas um homem. Ele não é mais uma opção religiosa mundial. Não. Ele é sempre. E sempre esteve lá e depois desceu até nós. Você já parou para pensar que quando celebramos o Natal, não temos a ideia do que estamos celebrando? O poder de Deus que desceu sobre nós, aquele que sempre esteve lá. Meus amados, paremos então para apreciar a beleza absoluta da encarnação. Portanto, em primeiro lugar, vimos a palavra eterna. Em segundo lugar, a palavra pessoal. Observemos como João disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo aqui é palavra. Então ele está dizendo: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. A palavra é Jesus Cristo. Jesus Cristo era a palavra, e a palavra estava com Deus. Talvez possamos pensar assim: bom, João era um simples pescador. E sendo um simples pescador, como ele poderia escrever isto? Um pensamento tão filosófico, diríamos assim. Bem, não foi apenas um pescador que escreveu estas palavras. Não foi apenas um pescador. Foi Deus também. O Espírito Santo também por trás dele, iluminando, o capacitando para escrever. Esta palavra foi escrita por um simples pescador, mas iluminado, capacitado por Deus. E esta palavra foi escrita para todos que estão acompanhando aqui. Esta é uma palavra acessível. Este é um humilde pescador que está escrevendo algumas das coisas mais incríveis que a nossa raça já ouviu. João foi tão preciso em suas palavras
Ele usou a palavrinha era 3 vezes neste versículo. E há maneiras diferentes de usar a palavra era no grego, que era a língua na qual João escreveu o seu evangelho. Há 3 maneiras diferentes. E a forma como ele usa aqui esta palavrinha era nos mostra relacionamento. Não é um simples era, é um era que diz. Esta palavra estava em relacionamento com Deus, sempre e para sempre. Por isso eu digo que João foi muito preciso em colocar seus ensinamentos. E ele fez isto para que vejamos que a palavra não é apenas um princípio eterno. Ele é uma pessoa. A palavra é uma pessoa. E é vital entendermos isso aqui. Entendermos esse elemento pessoal de Jesus Cristo. Hoje, o que mais ouvimos é um ensinamento que você e eu somos pedaços de matéria, energia que evoluíram ao longo de bilhões de anos para nos tornarmos pensantes, respirantes. Mas aqui você vê João falando da Trindade de Deus. Ele diz que há um único Deus. E que Deus não estava sozinho. E mais tarde em seu evangelho, vamos ler que há um terceiro que é chamado de Deus também, o Espírito Santo. Por isso nós acreditamos na Santíssima Trindade, um mistério. Mas, por enquanto, João diz que há um Deus, Pai, e a palavra, que é um ser pessoal também, é Deus ao lado do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há 3 pessoas em um Deus, em harmonia perfeita. O mundo nunca se reduz a átomos e energia colocados ao acaso. Nunca. Sempre há essas 3 pessoas por trás de tudo. Bom, agora falaremos no terceiro e último ponto, a palavra divina. Ele nos deu a palavra eterna, a palavra pessoal, e então João vai terminar com a palavra divina. Observe como ele diz, a palavra era Deus. Então ele fala, a palavra estava, a palavra agora é o próprio Deus. Desde os tempos antigos na história da igreja, eu digo que isso tem sido uma pedra de tropeço. Até hoje tem muitas pessoas que fazem a sua própria tradução do Novo Testamento e traduzem esta frase assim, a palavra era um Deus. Não que a palavra é Deus, ou era Deus, mas era mais um Deus. Não é isso que João está dizendo, amigos, não é isso. A escrita original diz, e Deus era a palavra. Olha que interessante. Se você for traduzir literalmente, diz assim, e Deus era a palavra. João está explicando, no princípio era o verbo, que é a palavra, verbo é a palavra, e a palavra, ou o verbo, estava com Deus. E no finalzinho ele diz, e o verbo era Deus. Ou seja, a palavra era Deus. Jesus Cristo é Deus. É assim que se lê. Não é o verbo era mais um Deus. Não é assim que se lê. João não disse que há 2 deuses aqui. Ele disse que há um Deus e ambos são um. E esta palavra que se tornará carne e morará para sempre conosco. Será o tabernáculo entre nós e Deus.
Jesus, Cristo é a razão do Natal. Ele é a palavra, ele é o verbo, ele é o Logos, ele é o próprio Deus, conforme o apóstolo João, iluminado e inspirado pelo nosso Deus. Eu amo o Natal, amo muito. Tenho boas lembranças de criança da época do Natal. Em um dos momentos talvez mais difíceis para mim, mas eu amo o Natal. E um dos momentos mais difíceis para mim no Natal é não ter mais meus pais aqui entre nós. Muito difícil. Mas eu gosto de lembrar dos natais em que passei junto deles. Eu gosto das decorações, eu gosto de ficar horas olhando para a árvore todas as noites, ver os enfeites de Natal. Eu gosto de passar pelas ruas, de olhar os pisca-pisca, as lâmpadas. Mas, meus amados amigos, apesar de todo o amor e beleza do Natal, vocês sabem para que serve tudo isso? O Natal é caminhar até a fronteira do mistério e ver aquele que é eterno se fazendo carne e descendo até nós como um bebezinho indefeso, que foi amamentado, que deitou numa manjedoura, num estábulo. É isto. Isto é Natal. Isso é o que devemos lembrar quando vemos árvores de Natal e quando cantamos canções natalinas e curtimos a família. Fomos feitos para isso. Porém, o mais importante, meus amigos, fomos feitos para louvar aquele que é descrito no mistério da encarnação, o ser divino se tornando humano, um mistério. Somos chamados, feitos para louvar a Jesus Cristo, que é Deus. Jesus é Deus. É para isso que fomos feitos, meus amigos. Como podemos concluir, para encerrar, uma observação sobre a nossa redenção, a redenção de Deus. Este versículo nos mostra gloriosamente sobre a nossa redenção. Voltamos ao que dissemos antes. A história de nossa raça humana é que todas as outras religiões ensinam como você pode fazer para voltar a Deus. O Evangelho é o oposto disso. As palavras de João, capítulo 1, versículo de número 1, nos fala sobre nossa salvação. Olha aí, fala como Deus desceu até nós para fazer por nós o que Ele requer de nós. E é por isso que Ele veio. Deus veio para pessoas como nós, que não estão interessadas. A nossa queda, a nossa pecaminosidade, tornou necessária a encarnação de Jesus. E por isso esta palavra é uma boa notícia, porque Ele faz por nós o que Ele requer de nós. Ninguém mais ensina isto, amigos. Ninguém mais. Ninguém, somente aqui no Evangelho. Isso me lembra a história de uma das cenas mais improváveis de toda a história, que aconteceu no dia 25 de outubro de 1914, nas fronteiras da guerra entre alemães e britânicos e um pequeno exército francês. Outubro, dia 25 de 1914. Natal, guerra, a bruta guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. De um lado estavam os alemães em suas trincheiras. Do outro lado, os britânicos também estavam em suas trincheiras. Trincheiras
é aquela valeta que era cavada, colocados sacos de brita ou de areia, e os atiradores ficavam dentro daquela vala para acertar o alvo, que também estava dentro de outra vala. Entre as trincheiras havia o campo de batalha, como era chamado. Então, de um lado, os britânicos, dentro das suas trincheiras, do outro lado, os soldados alemães também. De repente, um soldado acendeu uma vela e colocou no parapeito da trincheira. E depois, outra vela, e depois mais outra vela. E então, do outro lado, os britânicos começaram a fazer isso também, a colocar velas sobre aqueles sacos que montavam o parapeito da trincheira. E então um soldado, de maneira corajosa e de maneira ousada, aventurou-se de maneira cautelosa, saindo de sua trincheira, atravessando o campo de batalha, indo até os alemães. Quando lá chegou, então houve um cessar de fogos. Cessou o fogo. E eles começaram a se cumprimentar, apertando as mãos, trocando tabacos, geleia, comida e até endereços. Aqueles que estavam brigando entre si por 24 horas, jogaram futebol, riram juntos e de braços dados cantaram a música Noite Silenciosa. E por um breve dia, no que é conhecido como a trégua de Natal, os inimigos foram reconciliados por 24 horas. Depois, voltaram para suas trincheiras e o comandante deu um tiro para cima e então iniciou-se a guerra novamente. Meus amigos, o que eu quero dizer para vocês, em João 1:1, é a trégua de Natal original. É aqui que lemos sobre uma humanidade em constante rebelião pecaminosa, inimiga de Deus. Mas o que acontece? Deus vem, desce, a forma de um bebezinho, desce, e logo em seguida então vem o cessa-fogo. Deus envia seu Filho para dar seus braços e cantar canções de Natal conosco. Foi isto que os anjos fizeram quando anunciaram o nascimento do bebê aos pastores, cantaram uma canção. E a melhor parte dessa trégua de Natal, que estamos já próximos, é que não vai durar apenas um dia. Por causa de Jesus, isso vai durar para sempre. Isso é uma boa notícia. É isso que eu quero deixar com vocês nesta manhã. Esta é a boa notícia. Jesus encarnado, o próprio Deus encarnado, trazendo para nós esta boa notícia. Fantástico, maravilhoso sabermos isso. Sabermos que Jesus, em toda a sua glória, esvaziou-se de si, dessa glória, descendo no tempo e no espaço, descendo, sendo gerado por uma mulher humana como nós, mas protegido pelo Espírito Santo para não ser contaminado pelo pecado. Nasceu de maneira como muitos de nós nascemos. Nasceu num curral, no estado mais humilde que tinha. Foi visitado pelos pastores, considerado a escória da sociedade naqueles dias, para ser o nosso Salvador. Esse é o sentido do Natal, Jesus Cristo. Por isso iniciamos com esse hino, e ele fala muito, vinde fiéis. Que no Natal, meus amados, queridos, mesmo
nos programando para ceia de Natal, para trocas de presentes. Venhamos considerar as palavras de João. Jesus de Nazaré é o verdadeiro aniversariante. Ele é o nosso presente. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.